Em discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula criticou os ataques sem precedentes ao Brasil e deu recados aos Estados Unidos. Já Donald Trump falou na sequência e declarou ter marcado uma reunião com o brasileiro. O editor de internacional aqui da Jovem Pan, Fabrício Naitsky, traz todas as informações, qual foi o foco do discurso de Lula, mas Donald Trump acabou roubando a cena com as declarações que ele deu depois. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Donald Trump roubou sim a cena. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. O presidente Lula focou nos pontos que já eram aguardados pelo Palácio do Planalto. Ele fala em defesa das instituições nacionais, o Supremo Tribunal Federal, ainda que não mencionado diretamente pelo presidente Lula, mas também fala em multilateralismo, fala em meio ambiente, pontos sempre trazidos pelo presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, desde que ele retornou ao cargo em 2023. O discurso dessa terça-feira, que abriu os debates na Assembleia Geral da ONU, não teve menções diretas aos Estados Unidos, ele não menciona a palavra Estados Unidos e nem mesmo uma menção direta ao nome de Donald Trump, mas começa com um tom bastante combativo, bastante político, onde Lula menciona um ataque contra as instituições nacionais e a gente separou esse trecho para trazer aqui. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. O presidente Lula discursou por 16 minutos aproximadamente e foi aplaudido em um total de 7 vezes, desde o momento da chegada ao palanque até o momento em que ele se despede da Assembleia Geral da ONU. Quando ele fala em defesa da democracia, o presidente Lula menciona também que a internet não pode ser um espaço sem lei, ressalta pontos que já havia trazido em entrevistas, em declarações recentes envolvendo essa crise com os Estados Unidos, com o governo Trump, principalmente por conta do tarifaço. Em virtude disso, Lula destaca também uma necessidade de reforçar organizações multilaterais e de reformar algumas dessas organizações, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, muito criticada diante do tarifaço emitido por Donald Trump ainda no mês de abril, se provando uma instituição, uma organização um pouco fraca nesse novo cenário, nesse novo contexto global que o mundo atravessa. Por outro lado, o presidente Donald Trump fez um discurso muito mais longo, de quase 1 hora, muito acima da média estipulada pela própria Assembleia Geral, que pede 15 minutos para cada chefe de Estado, e respondendo, ainda que de forma indireta, vários pontos apresentados pelo presidente Lula. Se Lula falou, por exemplo, na necessidade de energia renovável, combustíveis renováveis, Donald Trump fala na questão de combustíveis fósseis, vende os Estados Unidos como um grande produtor e comerciante de carvão para a energia. Se Lula fala contra as tarifas de Donald Trump e da necessidade de reformar a OMC, o presidente americano fala que as tarifas são, na verdade, um mecanismo de defesa, menciona a participação brasileira nesse caso e diz, inclusive, que se encontrou com Lula nos bastidores. Outro trecho para a gente destacar aqui. Eu tenho um pequeno problema dizendo isso, mas eu preciso falar. Eu estava entrando e o presidente do Brasil estava saindo. Eu o vi e ele me viu. Ele me viu e nós nos abraçamos. Então eu disse, você acredita que eu vou falar isso em apenas 2 minutos? Nós concordamos em nos encontrar na próxima semana. Nós não tivemos muito tempo para conversar, foram uns 20 segundos. Na verdade, estou feliz por ter esperado, porque isso não funcionou direito. Mas nós conversamos. Nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na semana que vem. É interessante. Ele parece ser um bom homem, na verdade. Ele gostou de mim. Eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de alguém,
Eu não gosto. Mas nós tivemos 39 segundos. Nós tivemos uma excelente química. É um bom sinal. Mas no passado, o Brasil, tarifou injustamente a nossa nação. Mas agora, por causa das tarifas, nós estamos atingindo eles também. E atingindo com muita força. Como presidente, eu sempre vou defender nossa soberania e os direitos dos cidadãos americanos. Então eu lamento muito dizer, mas o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal. Eles só podem se dar bem quando estão trabalhando conosco. Sem a gente, eles vão se dar mal, assim como outros se deram. É verdade. Apesar do anúncio da reunião entre Lula e Donald Trump, algo que pegou muita gente de surpresa, os discursos foram marcados por posições claramente distantes entre os dois presidentes. E os principais pontos de embate, principalmente do discurso de Lula em relação ao de Donald Trump, podem se resumir em, primeiro, a questão das forças antidemocráticas, que a gente trouxe aqui. Segundo, terceiro e quarto, quando Lula menciona o cenário da política externa, e ele fala claramente da Venezuela, quando menciona que há uma equiparação entre a criminalidade e o terrorismo, uma referência ao posicionamento de navios da Marinha Americana em águas internacionais próxima à Venezuela. Quando ele menciona que Cuba, sem dizer qual país, foi incluído na lista de países patrocinadores do terrorismo. Essa foi uma medida adotada pelo governo Trump logo que o republicano retornou à Casa Branca em janeiro. E também quando Lula fala que é lamentável que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, tenha seu visto revogado pelos Estados Unidos. Ele não menciona diretamente os Estados Unidos, mas tenha o visto revogado e não possa ter comparecido à ONU. Claro, também as diversas referências que o presidente Lula fez em torno do multilateralismo, da necessidade de fortalecer relações. Lula defendeu que, para garantir um mundo pacífico, só mesmo através do multilateralismo e abandonando esferas de influência, zonas de influência. Esses são os principais destaques dos dois discursos, que mostram uma divisão muito clara entre os dois presidentes, mas que vão, pelo menos, tentar aparar algumas arestas na reunião que deve acontecer na próxima semana. E você volta daqui a pouco com mais destaques da ONU, é isso, Fabrício? Exatamente. Até já, e já a gente fala também sobre outros detalhes desse encontro de Lula com Donald Trump. Como será? Será presencial? Será por telefone? Será uma conferência, uma videoconferência? A gente fala daqui a pouquinho. Vou chamar os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela entrando aqui nos nossos estúdios e a Dora Kramer aqui no nosso telão. Ô Dora, boa noite para você, bem-vinda. Eu vou puxar aqui pela memória. Em 2007, Lula se reuniu aqui em São Paulo com George W. Bush. Ele fez uma piada dizendo que as negociações com os Estados Unidos era necessário encontrar o tal do ponto G. Agora, Donald Trump fala em química entre os dois. Será que o ponto G entre os dois agora vai ser encontrado, Dora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Cruzes, Thiago, tá saidinho, puxando pela memória. Eu não lembrava disso, não. Apenas lembrava que o Lula se deu muito melhor com Bush, republicano, do que com o Obama, democrata, né? E isso sempre chamou atenção. Eu não sei, claro que eu fiquei surpresa ali com aquilo todo. Achei que eu estava ouvindo uma coisa que não era exatamente aquilo, sério, achei que ele estava falando de um outro presidente, demorei a entender que aquilo que se referia ao Lula é um gesto que quebra um gelo que parecia até hoje, antes de tudo começar, um gelo que parecia inquebrável. Agora, isso não quer dizer que as coisas estejam resolvidas, não quer dizer que vai haver êxito nas negociações, porque o Trump fez nesse episódio jus à fama de imprevisível, né? Então, justamente por causa disso, é preciso aguardar em que termos vai ser essa conversa, se é que essa conversa vai acontecer mesmo, e na semana que vem, que termos que isso vai acontecer, né? Porque uma coisa é a troca de cordialidade, outra coisa é como o presidente, nosso presidente Lula, pode ser posicionado diante de um governante que é cheio de si e não tem o menor limite, como é o Donald Trump, haja visto que ele fez com dois presidentes, um da Ucrânia
e outro da África do Sul. Atraiu para Arapucas, né? Humilhou, tratou mal, e tem várias pessoas da direita, bolsonaristas, torcendo para que o Trump tenha feito isso com Lula, atrair para o Marapuca. Duvido que o presidente brasileiro caia. Inclusive, Vilela, a imprensa chegou até a contar quantas vezes Donald Trump falou usou a expressão eu durante o discurso na ONU. Mas, enfim, será que foi uma mise-en-scène o que ele falou em relação ao presidente Lula, ou é possível que haja uma aproximação, uma quebra de gelo, como a Dora citou? Bem-vindo, Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo Donald Trump sendo imprevisível como sempre, sendo Donald Trump como sempre, fazendo com que haja uma mudança de expectativas, especialmente no momento onde todo mundo imaginava que haveria um discurso forte de retaliação, talvez um conflito de palavras entre o presidente americano e o presidente brasileiro. Donald Trump quebrou realmente o gelo total dessa situação e é evidente que fica em nós que queremos a paz, queremos uma solução diplomática, a expectativa de que possa haver um diálogo e que as partes possam se resolver. Naturalmente, não dá para se confiar na boa vontade do presidente americano e também não dá para confiar na própria boa vontade do presidente brasileiro, que fez um discurso muito ácido também na ONU, trazendo bastante elementos, marcando posição, preparado para o conflito, haja vista que ele imaginava que a fala de Donald Trump seria uma fala ácida, uma fala forte. Não foi. É importante que os espíritos estejam espertos, atentos para evitar algum tipo de emboscada, mas também abertos para o diálogo. Para o Brasil e para os Estados Unidos, mas principalmente para o Brasil, é fundamental haver um diálogo do ponto de vista econômico e comercial entre os dois países.